Olá, sexta às 13 desta semana, estamos então de regresso, não é? Depois assim de uma pausa de 2 semaninhas, não é? Assim pausa, entre aspas, forçada de 2 semanas, estou aqui de pedra e cal então para termos o nosso sexta às 13. Hoje outra vez com, só um bocadinho minha filha, hoje mais uma vez com a minha Alice, com a minha filhota que ficou adoentada devido aos ares condicionados, nós estivemos Olá, já está a começar a chegar, beijinhos, beijinhos. Nós tivemos, teve muito calor, estivemos na piscina e depois também liguei o ar-condicionado e a minha filha realmente ficou constipada até hoje. Então, mais uma vez, tenho aqui a recordar o bom velho agosto, a recordar aqui os tempos do bom velho agosto em que tenho aqui a minha maior compincha, que é realmente a minha filha. Então, esta semana vamos falar de superação, ok? Então, eu tinha um texto gigante, super bem preparado para falar, etc. E de repente, de manhã, quando estava a preparar ainda melhor o que iria falar em relação à superação, mudou tudo, ok? Esta questão da superação é muito engraçado e eu gostava de vos pedir para vocês olharem para a palavra e perceberem que ela dá para dividir por duas partes, não é? A superação é a superação. O que é que isto significa? Para nós nos superarmos, temos que agir de forma super, não é? De forma rápida e eficaz, não é? Assim, muito rápido, muito para a frente. E a questão é que isto às vezes é uma grande ilusão, não é? Nós começamos nesta loucura de estar nesta fuga para a frente, em que queremos estar a superar-nos, queremos passar muito rápido o acontecimento que aconteceu, queremos passar muito rápido a dor que nos causou, queremos fugir muito rápido de todo o desconforto que aquilo nos traz e então consideramos que isto é a superação que nós fazemos para conseguirmos então superar seja o que for. A verdade é que todos nós temos coisas a superar, não há ninguém que não tenha nada a superar e temos sempre que superar. E o que é isto aqui em relação a conseguirmos superar? É o quê? Olharmos para trás e perceber que conseguimos ultrapassar aquela situação, é olharmos para trás e sentirmos paz em relação àquela situação, é percebermos que realmente depois daquilo que aconteceu eu nunca mais vou ser a mesma pessoa, nunca mais nada vai ser igual a partir dali e conseguirmos aceitar isto e conseguirmos aceitar a nossa própria mudança. É o quê, afinal, esta superação? É isto aqui que eu vos quero dizer e que realmente mudou completamente os contornos do que inicialmente tinha estipulado para vos dizer. Então eu quero aqui dar-vos um exemplo, que foi talvez um life-changing evento, né? Tipo uma mudança de vida que me aconteceu e que foi realmente uma das maiores superações que eu tive e que eu acho que através deste exemplo pessoal seja mais fácil vocês conseguirem perceber de que forma é que vocês conseguem perceber se superaram algo, se realmente querem superar, se estão no processo de superação, se está a correr tudo bem, se está como está a acontecer como é suposto, se estão em superação, ou seja, a nível de estarem presentes ou se estão em superação no sentido de estarem a fugir para a frente. Então, o que é que acontece? Uma coisa que eu vos quero dizer é, se tudo é energia, tudo o que nos acontece em relação a nós, mesmo que seja com alguém de fora ou o evento seja externo a nós, ok? Então, mas se tudo é energia, se nós atraímos o que nós somos, automaticamente o processo que existiu, portanto, a situação que aconteceu tem mais a ver connosco do que a situação em si ou com a pessoa que provocou esse evento em si. Certo? Isto aqui dá para entender? Então, por exemplo, vou-vos dar esse meu caso. Eu, durante muito tempo, né, eu neste momento tenho um relacionamento longo e curiosamente sempre tive relacionamentos mais sérios, né, uns mais longos que outros, mas pelo menos todos eram sérios, mas tinha uma tónica e um padrão muito interessante que era eu atraía sempre relacionamentos. Era assim uma coisa que me fazia muita impressão. E eu saltava de relacionamento em relacionamento a pensar que tinha superado essa situação, não é? Porque tinha superado a situação com aquela pessoa, porque considerava que aquela pessoa não era correta, que aquela pessoa era isto, que aquela pessoa era aquilo, etc. Aquele jogo, e que me fazia acreditar que então realmente eu tinha conseguido superar alguma coisa, não é? Só que fui andando nesta fuga para a frente, tipo, ok, vou ultrapassar isto, já passou, ok, aquela pessoa não presta, aquela pessoa isto, aquela que... Até que realmente fui ter um relacionamento que foi muito forte, né? Havia realmente um grande amor envolvido, onde foi completamente de tirar a respiração e foi tão grande que quando realmente o evento da traição aconteceu, eu não tive outra hipótese que não fosse tipo
parar e perceber o que é que estava ali a acontecer, ok? Até ali eu tinha constantemente atraído também esta situação de traição, de sentir-me traída e de considerar que a pessoa não era correta, etc, 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 etc. O que é que aconteceu? Quando eu fui ter esta situação e passando aquele trauma de, meu Deus, como é que eu vou conseguir confiar noutra pessoa, como é que isto, como é que aquilo, etc, etc, eu parei e disse, ok, isto já foi há muito tempo, ou seja, isto já foi há 10 anos, significa que entretanto já houve uma evolução muito grande, eu não tinha um quarto do trabalho que tenho feito agora, mas houve uma altura que eu parei e eu percebi, tipo, ok, eu tenho um problema, não é mais ninguém que tem um problema que não eu. Então o que é que está aqui a acontecer? Porque é que eu estou a atrair constantemente estas situações de traição? Porque é que isto me está a acontecer? Eu tenho aqui um problema, claro que na altura não consegui ver as coisas com a profundidade que vejo hoje, mas na altura já me ajudou a sair-me da parte da vitimização, que é muitas vezes onde a pessoa fica e que pensa que, tendo saído da dor da situação, que superou, mas às vezes a pessoa fica tipo no estágio da vitimização e não fica realmente no estágio da superação, ok? Então o que é que aconteceu? Quando eu percebi esta questão, e hoje em dia falando já com a ideia de que tenho hoje, então, aquele relacionamento foi tão forte para mim, foi tão importante para mim, não é? Que a pessoa que eu era, a pessoa, ou seja, aquele homem apaixonou-se por mim, por quem eu era. Entretanto, eu comecei a sentir que o relacionamento era tão forte, que eu gostava tanto daquela pessoa, que então o que eu era, as minhas inseguranças começaram a vir ao de cima, então o que eu era já não era suficiente para aquele relacionamento funcionar. Ou seja, a pessoa pela qual ele se apaixonou, de repente, deixou de existir, não é? Então, obviamente que a pessoa ou ia ter com outra pessoa, não é? Ou então ia começar a dizer, tipo, tu mudaste, o que não aconteceu, não é? Tipo, a pessoa ficou também baralhada, tipo, a pessoa por qual se apaixonou simplesmente desapareceu. Pronto, passando esta fase toda e de entender esta situação, hoje em dia, quando eu olho para trás, não só não tenho nenhum tipo de emoção contrativa ou nenhum tipo de dor associada a esse evento, porque realmente mudou tanto a minha vida, que a única coisa que eu consigo sentir é gratidão por ter acontecido, porque realmente se aquilo não tivesse acontecido e não tivesse acontecido com aquela pessoa, não tivesse acontecido naquela altura, eu não tinha conseguido superar dores tão profundas que eu tinha, que era a dificuldade de poder ser eu própria e de considerar isso suficiente de estar num relacionamento que eu considerava que era o relacionamento certo, para um relacionamento pelo qual eu tinha apostado tanto. E tirar completamente de campo que aquela pessoa não presta, ou não era correta, ou que isto ou com aquilo. Ok? E a verdade é que eu olho e sou grata por essa situação ter acontecido com aquela pessoa, porque realmente com aquela pessoa garantiu que no final, mesmo depois daquela situação toda, houve realmente respeito e houve até amor, né, na forma como as coisas foram tratadas. E quando eu dei por mim, né, aquela corrente, tipo, atravessar daquele deserto, indo realmente à dor, eu lembro perfeitamente naquela altura, eu falei com os meus amigos e tudo, na altura eu dizia assim, isto está assim muito difícil para mim, eu não vou forçar a nada. Se eu estiver mal, se eu acordar mal, eu vou ficar mal. Se eu acordar bem, eu vou ficar bem. Se vocês me convidarem para sair e eu quiser sair, eu vou sair. Se vocês me convidarem para sair e eu não quiser sair, eu não vou sair. Ou seja, não me obriguei a nada. Eu realmente tive, naquilo que eu falo também muitas vezes nestes diretos, eu obriguei-me naquela fase específica a estar ali, a digerir, a perceber, tipo, a não estar a correr, a não querer pôr-me bem, a não querer estar a passar por cima daquilo pelo qual eu tinha que passar e que já tinha passado por cima há milhões e milhões de relações de relacionamentos atrás. Ok? Está a fazer sentido para vocês? Então, há este estágio, há este caminho da superação que é feito, não é? E atenção que muitas vezes a pessoa pensa que já superou e a pessoa continua ali no campo da vitimização. Quando é que isto acontece? Quando nós achamos que realmente já superamos, que já está ultrapassado, mas de alguma forma há uma vozinha interna que nos diz, pá, podia ter sido diferente. Aquela pessoa não foi correta, isto não devia ter acontecido, a minha vida estaria diferente se isto não acontecesse. Mesmo que nós não verbalizemos fora, mas por dentro ainda haja uma certa angústia nisto, significa que não houve aquela superação, ok? Boa. Outra, agora vou um bocadinho mais fundo ainda, quando são histórias de superação de perda, por exemplo, no caso de morte, ok? O que é que acontece? Quando morre alguém, não é? Para além da dor da despedida que aquela pessoa nos provoca, a verdade é que aquela morte, aquele desaparecimento vai nos tocar numa ferida se calhar bem mais profunda. Então quando nós temos que estar a superar a perda de alguém, que nós, tipo, obviamente que nunca mais vamos ver aquela pessoa, a saudade irá ser eterna, mas se nós ficarmos ali a perceber, tipo, como é que, em que ferida é que este desaparecimento me bateu,
nós aí então começamos então a abrir o caminho para superar aquela situação que aconteceu. Faz sentido? Por exemplo, vamos imaginar, porque o que eu mais tenho assistido comigo e com outras pessoas é que a dor nunca é só daquele evento. Vamos imaginar, por exemplo, que na infância tivemos de alguma forma uma ferida ou uma dor de abandono, de qualquer coisa, sei lá, uns pais foram trabalhar para fora ou qualquer coisa do género. E quando ocorre depois uma morte, pode ser de uma pessoa, pode ser de um animal, o que for, aquilo bate-nos tão forte, não é? Tipo, e quando tiramos por camadas, quando tiramos a camada da saudade que fica daquela pessoa, daquele animal ou o que for, fica ali aquela dor que eu afinal já tinha sentido quando era mais nova, tinha-me sentido tipo abandonada. E então aí começamos a perceber, começamos a ganhar uma nova dimensão. Começamos então a atravessar o deserto da superação, quando nos permitimos ficar. Quando deixamos de considerar que o que aconteceu foi injusto ou que não devia ter acontecido assim, ou que, entendem? Quando estamos neste campo, estamos no campo da vitimização, ainda não estamos realmente no trilho para a superação. E porquê? O que é que acontece? Qual é que é a grande diferença? É quando nós percebemos que o que acontece é mais sobre nós do que sobre o evento em si, ou sobre a outra pessoa que nos provocou alguma dor. Não, é sobre nós. É realmente sobre nós. E aqui então começa esta superação. Quando eu quero viver melhor, quando eu quero perceber-me melhor, conhecer-me melhor, quando eu quero começar a libertar-me, quando eu quero deixar-me identificar com aquela dor. Muitas vezes a identificação com a dor tem um grande ganho secundário, não é? A pessoa manter-se naquele estado, naquele estágio e naquele nível, tipo, tem um ganho secundário. Quando a pessoa descobre qual é que é o ganho secundário, fica mais fácil então haver essa libertação. Ok? Então, por exemplo, vou dar o exemplo, como sabem, a semana passada, portanto, foi a despedida de um querido amigo, e aquilo custou-me, aquilo foi-me particularmente difícil, por toda a situação, não é? Mas quando eu percebi, quando estávamos lá na cerimónia, foi uma cerimónia muito bonita, foi na praia, foi assim muito, muito, muito bonito, muito simbólico, não é? Muito profundo. E quando eu lá estava, mesmo que eu estivesse aparentemente bem, por dentro aquilo estava-me a fazer estava a fazer moça, não é? Tipo, eu não estava ali indiferente, mas percebi rapidamente que não tinha a ver só com a despedida do meu amigo, não é? Que aquilo tinha tocado ali numa ferida profunda. Então, não é? Começar a fazer aquele processo de superar a saudade que vai ficar, obviamente, mas o que há em mim é superar. O que é que este evento, não é? O que é que este evento me trouxe em relação a mim? Em relação à minha vida, que eu ainda não tinha ultrapassado, que eu ainda não tinha superado. E é um processo contínuo, não é? Tipo, até que chega àquela altura, como acontece, já aconteceu com o meu ex-namorado, tanto há 10 anos, realmente considero que daquela parte está realmente superada. Seria prematuro dizer que nesta fase, não, a perda do meu amigo está superada, mas não é a saudade que é superada, a saudade é eterna, não é? A pessoa foi, isso não dá para superar isso. É, qual é a dor que me tocou que eu vou conseguir superar? O que há aqui que eu tenho que realmente analisar, investigar e simplesmente sentir. Esta análise, esta investigação, muitas vezes é só sentir. Eu quero dar, por exemplo, outro exemplo, uma vez que estava a ver numa televisão, entrevista da Cristina Ferreira, que ela foi entrevistada, não é? Ela estava a falar também da travessia do deserto dela em relação às inseguranças dela, e que ela diz que numa fase da carreira dela, ela estava triste, né? Ela sentia-se, acho que tinha a ver eu sinceramente já não me recordo bem, mas acho que aquilo tinha a ver com os jornalistas estarem sempre atrás dela, tinha sido acho que na altura do divórcio, coisa do género, os jornalistas estarem sempre em cima dela, etc. E ela diz que ela chegava à casa e passava tarde sentada no sofá, simplesmente a estar, a sentir. Até que chegou um dia e ela percebeu, tipo, se eu não gostar de mim, ninguém vai gostar. Então aqui reverteu tudo, não é? Mas ela teve que passar aquele processo que é do estar. Tipo, estou sentada no sofá, parece que não estou a fazer nada e estou a fazer uma cena gigante, enorme. Então, às vezes esta é a superação que é necessária da superação, que é fazer o inesperado, o que não é suposto, o que não é imaginável, não é? Uma pessoa pensa, no sofá não está a fazer nada, está a descansar, não, se calhar está a fazer um trabalho super profundo, só de simplesmente estar ali, não estou a pensar, não estou a provocar nada, estou simplesmente a sentir, a perceber, tipo, o que é que está aqui a acontecer, ok? Então o que é que acontece? Nós só conseguimos superar-nos quando nós percebemos que o acontecimento, aquilo que aconteceu, tocou-nos na alma e não nos tocou no ego. Por exemplo, quando todos os meus outros ex-namorados me traíram e aquela dor
vinha ter no meu orgulho, como é que é possível a pessoa ter-me feito isto, como é que a pessoa me enganou, não é? Aqui no orgulho da mulher ferida, que foi enganada, que foi traída, etc. Que eu não conseguia superar, porque estava a bater sempre na ferida do ego. Mas quando foi para aquele último namorado que tinha sido tão forte, tão intenso, que eu amava tão loucamente, a tua ferida aqui foi bater na alma. Foi exatamente aqui que ela foi bater. Então era aqui que eu realmente tinha que superar, era aqui que eu realmente tinha que ficar, era esta a dor que eu tinha que largar. Mas foi preciso um acontecimento gigante, um relacionamento super longo, super intenso, para eu conseguir ter a coragem de parar e olhar, porque foi demasiado grande. Não dava para não olhar, não dava para ignorar. Então esta foi a minha superação. A minha superação para eu conseguir superar aquilo que tinha acontecido foi dizer aos meus amigos, epá, se eu acordar triste, eu vou acordar triste, vocês não me forcem a nada. Se eu acordar bem, eu vou acordar bem. Se vocês me convidarem para sair e eu me apetecer sair, eu vou sair. Se vocês me convidarem para sair e não me apetecer sair, eu não vou sair. E vou ficar só a conseguir limpar tudo isto, a conseguir sentir e a conseguir libertar tudo isto. E a verdade é que foi um processo. Eu lembro-me que na altura eu tinha decidido para mim própria que eu ia ficar um ano sozinha, nem disse um ano, eu disse vou ficar sozinha o tempo que for necessário até eu sentir que estou bem para ter um outro relacionamento. E foi exatamente isso que aconteceu e respeitei integralmente isto e foi o passo mais importante para realmente fechar com chave de ouro toda esta questão da superação desta ferida tão forte que era da traição, que simplesmente quando virava, né, o espelho para mim tinha a ver não com a traição, mas com a minha... Oh, minha filha está atenta, já vou suar, está bem, filha? 2 segundos, está bem que eu não tenho aquilo, esse papel. Sorry. Mamãe já vai limpar, está bem? Ou seja, a ferida não era de eu ser traída, a ferida era de eu considerar que não tinha coragem de me colocar cá fora. Por achar que não era suficiente. Tipo, o relacionamento não iria vingar se eu fosse simplesmente eu própria, que tinha sido, por acaso, a pessoa pela qual ela se tinha apaixonado. Ou seja, tinha sido a partir dali que tudo dava para funcionar. Então, esta é esta questão. Vocês só conseguem superar quando vocês perceberem qual foi a ferida que foi ter a vossa alma. Só um bocadinho, filho. Que vos bateu na vossa alma. Tá bom? Tenho aqui uma criança que acha que eu já estou aqui a falar há tempo demais. Mas ainda quero abrir aqui um espaço para vocês tiverem alguma pergunta em relação a esta questão da superação e da superação. A vossa superação, muitas vezes, nesta questão da superação e de conseguirem ultrapassar esta dor, é muitas vezes tipificar e serem fiéis a vocês próprios. Tá bom? Eu não sei se há perguntas, se há dúvidas. Se não houver, olhem, ficamos por aqui. Um bom fim de semana, boa reentrée neste setembro quente que está aí, muita boa praia, não é? Quem tiver de férias ainda boas férias, quem já estiver a trabalhar, bom regresso, um grande, grande beijinho e até para a semana. Beijinho.